Vamos começar de novo. Ok, agora sim. Muito bem. Lógica deôntica, enunciados normativos e valor de verdade. Lógica deôntica, uma apresentação. Ponto 1. Né? A lógica deôntica pode ser vista como uma lógica simbólica destinada a lidar com enunciados normativos, isto é, sentenças que expressem discursos imperativos e condutas a serem realizadas por agentes em determinadas circunstâncias. Tá? Vou posicionar assim que eu acho que fica um pouco mais, enfim, esteticamente um pouco melhor. Como tal, a lógica deôntica possui intenso contato com a lógica modal. Segundo uma linha de autores, pertence ao rol de lógicas modais. Todavia, postulamos que a lógica deôntica é uma lógica independente da lógica modal, com ela estabelecendo algumas conexões. Constitui-se como uma lógica independente, pertencente ao grupo ampliado das lógicas simbólicas contemporâneas, com regras e axiomas próprios. A lógica deôntica pode ser vista em profunda articulação com uma teoria geral do dever, o que, segundo von Wright, volta-se para estudar linguagem subjacente aos conceitos performativos. A análise dos conceitos normativos, isto é, dos enunciados deônticos, e sua relação com os conceitos do domínio do ser, a ontologia, é objeto da semântica da linguagem normativa e da própria lógica deôntica como tal. Lógica deôntica consiste na aplicação dos métodos da moderna lógica simbólica. Possui todos os seus componentes sintáticos e semânticos, como a axiomatização, a formalização e coisas similares aos problemas da deôntica. Uma primeira tentativa sistemática de construir uma lógica deôntica foi feita por Ernest Mali e pouco depois por Jørgen Jorgensen. Mas o nascimento propriamente dito da lógica deôntica como uma disciplina científica adveio nos inícios da década de 50 com as obras de Oskar Becker, Jerzy Kalinowski, normalmente nós chamamos ele de Georg Kalinowski, né? Ainda que o seu nome polaco seja Jerzy Kalinowski, e Georg von Wright, né? Não von Wright, mas von Wright, em razão da sua nacionalidade finlandesa. Né? Outra lógica conexa à lógica deôntica também se desenvolveu desde a década de 50, a lógica da ação. A lógica da ação, por sua vez, é conexa à teoria dos jogos, às teorias da decisão, como também às teorias dos sistemas. Tanto a lógica deôntica como a lógica da ação, similares e complementares em alguns aspectos, revelaram-se importantes para a teoria dos atos linguísticos. Há hoje enormes desconfianças sobre o cabimento das normas dentro da lógica. Enquanto a lógica se ocupa do conhecimento e do pensamento abstrato, as normas e valores condizem com sentimentos e volições. O pensamento e o juízo prático não podem, segundo os que abraçam esta tese, ter lugar nas formas lógicas, nem tampouco pretender obter validade lógica. O dever, segundo eles, é alógico e ateorético, não sendo suscetível de fundação e de controle racional. Ademais, não é possível identificar qualquer valor de verdade a partir da leitura das normas, seja dos termos gerais ou mesmo dos predicados verbais que descrevem as ações contidas no horizonte semântico desses mesmos termos. Vejamos, por exemplo, o termo geral furto e a oração ato de subtrair algo de outrem sem permissão. Em si mesmas, não são capazes de gerar valor de verdade. É necessário que uma descrição ulterior que articule o predicado verbal com um termo sobrevenha para que se possa extrair valor de verdade de uma sentença, obtendo-se assim a proposição normativa. No sistema de von Wright, lidamos com o valor de realização, equivalente por analogia estrita ao valor de verdade de uma situação, tomada como objeto próprio da semântica na lógica deôntica standard. A atribuição de verdade aos operadores deônticos, assim, dependerá de cada situação, entendida como entidade complexa, onde estão involucrados mundos possíveis alternativos correspondentes a um conjunto de resultados aceitáveis e preferíveis dentro de cada ação realizada nesta mesma situação. E uma função VS que associa um valor de verdade a cada fórmula não modalizada em cada resultado obtido.
onde U pertence a um conjunto de resultados possíveis de uma determinada situação. Tá? Para quem quiser ver, apenas um parênteses, de maneira mais específica, essa questão axiomática da pertença de resultados possíveis dentro de um conjunto, tem uma aula que eu subi no YouTube sobre a semântica dos mundos possíveis em Risto Hilpinen, onde eu trato mais especificamente da notação simbólica desta questão. Ok? Muito bem. O pensamento prático é, de qualquer modo, um pensamento, e assim deve satisfazer os requisitos e as leis da lógica. O estudo do pensamento prático representa, todavia, uma notável ampliação da tradicional ciência da lógica, sendo a moral e o direito áreas do saber pertencentes ao campo das ciências práticas. É inexorável supor que a ação humana, movida por convicção e ou por coerção, possa ser tomada como objeto predicável na conjuntura dos raciocínios apodíticos, em especial os que articulam axiomas e conclusões, tomando por base os operadores deônticos. Bom, então aqui nós encerramos a primeira parte do artigo e eu me dirijo agora à segunda parte, chamando isso de, intitulando esse segundo capítulo, digamos assim, do artigo de Problemas da Lógica Deôntica. Tá? Como lógica simbólica, problemas de lógica deôntica, então, né? Ou problemas da lógica deôntica. Como lógica simbólica especial, articulada amplamente com a ação humana e com sentenças normativas, a saber, com a moral e com a linguagem, a lógica deôntica suscita problemas tanto no âmbito interno como no campo externo. Tomamos da obra Lógica Deôntica e Semântica, de Giuliano di Bernardo, o diagnóstico que segue, classificando dois tipos de problemas. Tá? Problemas internos e problemas externos. Então, problemas internos, tá? 3 tipos de problemas. Primeiro problema, problemas de interpretação. Como interpretar operadores deônticos e modelos teóricos de fórmulas deônticas, de modo a solver controvérsias, mediante a constituição de métodos da semântica lógica. Tá? Então, no fundo a pergunta aqui da interpretação passa a ser essa. Como, dentro de certos teoremas deônticos, nós podemos captar e, de alguma forma, perscrutar a articulação entre os seus operadores deônticos. Né? A título de exemplo apenas, uma obrigação implica numa permissão também de fazer aquilo que é determinado. Né? Ou seja, é obrigatório, né, declarar imposto de renda. Deve ser permitido também, né, ao contribuinte declarar o imposto de renda. Exemplo. Né? Então, problemas de interpretação. 2, problemas de significado. Ou seja, vejam que são problemas internos da lógica deôntica como tal. Né? Então, o segundo problema é o problema do significado. Como explicitar as relações entre operadores deônticos entre si, como também as ações e abstenções implicadas pela leitura dos teoremas deônticos. Né? No campo específico dos sistemas normativos, por exemplo, até o presente momento, não há uma teoria satisfatória em lógica deôntica sobre normas hierárquicas de ordem superior. Né? Por exemplo, os princípios constitucionais, né, eles não têm um cabimento adequado dentro da lógica deôntica padrão. Tá? É insatisfatória qualquer investigação nesse sentido. Não é tão pouco claro se os axiomas do sistema padrão de lógica deôntica standard, primeiro grau, nós veremos isso daqui a pouco, são suficientes para exprimir as relações hierárquicas entre normas, né? Ou se princípios adicionais devam ser novamente adicionados ulteriormente para dar conta dessas relações. Tá? Você pega, por exemplo, a teoria do direito de Hart, nós temos uma diferença entre as normas primárias e as normas secundárias. Tá? No campo da teoria do direito, isso é muito óbvio, muito evidente. Agora, no campo da lógica deôntica, como que nós vamos lidar dentro de teoremas deônticos, de um ponto de vista satisfatório, com essa hierarquia do sistema jurídico, das normas do sistema jurídico? Muito difícil, tá? Muito difícil. Então, o problema de interpretação é o primeiro, problema de significado é o segundo. Terceiro problema interno, problema das normas condicionais. Né? Não há clareza
sobre si, normas condicionais podem ser formalizadas no interior do cálculo monádico, mesmo se é necessária uma lógica deôntica diádica. De qualquer modo, a inserção da lógica proposicional no interior dos teoremas deônticos mostra ser, perdão pelo equívoco aqui, mostra ser de grande valia para a conexão entre os operadores, como também quanto à extensão dos predicados. Então, o que nós estamos... qual é o problema interno aqui presente nesse terceiro caso, né? O problema interno é precisamente aquele que corresponde ao modo de estabelecer conexões e condicionamentos entre os operadores deônticos, tomando-se por base os conectivos proposicionais e as regras da lógica proposicional clássica, né? Regras de implicação, regras de consequência, regra de modus ponens, etc. Né? Muito bem. Problemas externos, ou seja, o que da lógica deôntica nós, enfim, podemos especular naquilo que diz respeito à aplicação da lógica deôntica a um âmbito externo. Tá? Problemas de aplicabilidade da lógica deôntica standard, LDS. Tá? Aqui também temos 3 problemas. Primeiro problema, aplicação da lógica deôntica standard na teoria do direito. Tá? Então, tentativa de tratar do clássico problema da completude do sistema jurídico com o auxílio da lógica deôntica. A lógica deôntica standard é aplicada na análise da estrutura hierárquica e no tratamento das antinomias dos ordenamentos jurídicos. Né? Quer dizer, dentro dos sistemas jurídicos, nós temos o problema da completude. Né? Dentro do problema da completude, nós temos precisamente o quê? Né? Questões que impedem ao ordenamento jurídico ter uma boa constituição interna suficientemente capaz de dar conta de todos os estados de coisas do mundo. Tá? É a velha questão que o Hart traz sobre as normas, o âmbito, digamos assim, a zona de incidência e a zona de penumbra da norma, né, no sistema jurídico. Quando uma norma é capaz de alcançar diferentes circunstâncias e quando ela não é capaz, né? Caso em que, obviamente, se requer uma intervenção ulterior, um ato de vontade, né, de um juiz que resolva a questão a despeito, digamos assim, da incidência ou não de uma regra. Né? Como a lógica deôntica pode facilitar e favorecer, no âmbito propriamente dito do sistema jurídico, a sua completude ou a sua mínima incompletude, né, por assim dizer. O segundo problema é a aplicação da lógica deôntica standard em campos de pesquisa como as ciências sociais, marcadas por conceitos normativos e definições teórico-avaliativas, como a ética, a teoria da guerra, procedimentos estratégicos, etc., onde outras lógicas também podem ser aplicadas, né, adicionalmente, como a lógica de preferências, a lógica doxástica, que é a lógica que lida com opiniões, tá? Lógica epistêmica, lógica que lida com crenças, né? Teoria dos jogos, análises operacionais e coisas símiles. Tá? E o terceiro caso é a aplicação da lógica da ação e das normas ao estudo semiótico dos atos linguísticos, né? Como também dos sistemas de regras gramaticais, ortográficas e semânticas. Lembremos aqui da velha e clássica teoria dos atos linguísticos do John Langshaw Austin, né? A distinção entre atos constatativos e atos performativos. Como a lógica deôntica, de algum modo, depende de uma teoria dos atos performativos para, sobretudo, a sua, digamos assim, delimitação semântica, né, propriamente falando. A aplicação de modernos métodos semânticos ao campo da lógica deôntica é extremamente bem-vinda para a interpretação de fórmulas deônticas, sobretudo aquelas advindas da lógica modal. Como é sabido, a lógica modal é uma lógica que lida com os modos por meio dos quais as proposições são verdadeiras ou falsas. O modo em que uma proposição é verdadeira ou falsa pode ser possível, necessário, impossível ou contingente, seguindo a regra clássica, né, da lógica modal. Na lógica clássica, por exemplo, a lógica modal era tratada em especial por Aristóteles, nos primeiros analíticos e no livro De Interpretatione, né, sobretudo nos capítulos 9 ao 13, ali onde o Aristóteles trabalha bem os modos, né, a partir de uma concepção diacrônica de modalidade, segundo a qual os operadores modais vinham articulados ontologicamente com o mundo.
A partir de Duns Scotus, né? O Duns Scotus trabalha isso aqui na Ordinácio 1 e na Lectura 1, na Ordinácio questão 40, na Ordinácio 1, questão 43, salvo engano, e na Lectura 1, questão 39, salvo engano. A partir da Duns Scotus, a lógica modal passou a receber outro tratamento, a concepção sincrônica de modalidade, uma espécie de fonte rudimentar da atual semântica dos mundos possíveis. Né? Nesta concepção, os mundos possíveis são simultaneamente tratados, de maneira que o tempo presente é visto de forma contingente e não necessária. Né? Atualmente, há muitas lógicas modais. Algumas das mais famosas lógicas modais atuais são as de Alfred Tarski e Saul Kripke. Né? No modelo de Tarski, modelo de Alfred Tarski, né, assistimos à dicotomia entre proposições e estados de coisas. Né? E essa dicotomia aceita dois casos limites. Né? Dois casos limite. Primeiro caso limite, um estado de coisa singular no qual se define o conceito de verdade. Né? E o segundo caso ocorre quando todos os possíveis estados de coisas, né, nos quais se definem os conceitos de verdade lógica e de consequência lógica. Né? Ou seja, no fundo, está em jogo aqui a tese da verdade por correspondência, uma espécie de resgate no âmbito da filosofia analítica da linguagem, daquilo que o Aristóteles já havia enfrentado nos analíticos e, de algum modo, também no livro da metafísica, principalmente nos livros alfa, beta, gama e delta da metafísica. Né? Há uma proposta mais contemporânea, que é, do meu ponto de vista, mais satisfatória do que aquela que o Tarski apresenta, que é a proposta do Saul Kripke. Né? A proposta do Kripke orbita em torno da seguinte definição. A verdade de uma proposição não depende nem de um único estado de coisas, nem tampouco de todos os possíveis estados de coisas, mas de um sistema de estado de coisas, que assuma características relevantes de acordo com diferentes pontos de vista. O método semântico de Kripke foi aplicado com sucesso na lógica modal, tornando possível interpretações plausíveis dos sistemas de Lewis, o clássico lógico Lewis, que ainda padeciam de vagueza e ambiguidade. Kripke analisa os mundos possíveis com base na tese de Leibniz, ou seja, ele herda um pouco essa questão dos mundos possíveis do Gottfried Leibniz, um grande filósofo. A verdade, nesse sistema, então, a verdade da necessidade passa a ser entendida como verdade em todos os mundos possíveis, enquanto a verdade da possibilidade significa a verdade em ao menos um mundo possível. Veja que a concepção de verdade na lógica modal de Kripke está diretamente articulada com a lógica de quantificação, onde os quantificadores universal e existencial desempenham uma função altamente significativa para a designação da verdade desde um ponto de vista da semântica formal. Então, verdade da necessidade, verdade em todos os mundos possíveis, verdade da possibilidade, verdade em ao menos um mundo possível. Superando a dicotomia tarskiana, Kripke oferece um sistema de mundos acessíveis entre si. Nesse sistema, as diferentes lógicas modais derivam do modo como são postas as relações de acessibilidade. Se a acessibilidade é reflexiva, então se obtém o sistema TOM, um sistema, digamos assim, puramente reflexivo de lógica modal. Se é reflexiva e simétrica, se obtém o sistema B. Se é reflexiva e transitiva, se obtém o sistema S4. E se é, enfim, reflexiva simétrica e ela é transitiva, se obtém o sistema S5. Todos são sistemas de lógica modal ampliada. Também, eu não coloquei aqui no artigo o sistema K, que é o primeiro sistema, é o sistema mais primitivo, digamos assim, K em homenagem ao próprio Kripke, que lida com designações por necessidade e conjunto vazio. O instrumento da semântica kripkeana foi utilizado também na lógica deôntica, obtendo-se a partir disso resultados mais que satisfatórios. Numa aula posterior, eu vou prepará-la para que a gente veja exatamente quais as diferenças existentes entre esses sistemas modais, e como
a partir da semântica modal do Kripke e da teoria dos designadores rígidos, nós conseguimos criar uma espécie de ponte com a lógica deôntica standard. Tá? Faremos isso numa aula posterior, eu prometo a vocês. Okay? Muito bem, chegamos aqui à parte 3 e final do nosso artigo. Né? Enunciado normativo e valores de verdade. Esse é o título da terceira e última parte. Um dos grandes dilemas da lógica deôntica no século XX foi a possibilidade de derivação dedutiva de enunciados normativos. Ou seja, o de responder à pergunta: enunciados deônticos que combinam premissas normativas e fáticas possuem condições lógicas, ou melhor, condições de verdade? Boa parte das discussões girou em torno da dedução de normas categóricas, desde premissas consistentes, a partir de regras condicionais e de axiomas normativos, constituídos por enunciados descritivos de circunstâncias mencionadas no antecedente da norma. Então, um enunciado normativo é composto de uma parte antecedente e uma parte consequente. Tá? Como a sucedida nas diferenças existentes entre as concepções insular e ponte, postuladas por Carlos Alchorrón e Eugenio Buligin, os dois grandes lógicos da Argentina, tá? Um dos maiores lógicos deônticos do século XX, Carlos Alchorrón e Eugenio Buligin. Na biblioteca da Faculdade de Direito da URGS, nós temos os dois principais livros do Alchorrón e Buligin, o Análisis Lógico y Derecho e o Introducción a la Ciencia, a la Metodologia de las Ciências Sociales. Tá? Aqui na Pontifícia Gregoriana, quando eu ministrar aula em italiano, a mesma aula que eu estou falando agora em italiano, eu também vou fazer esse apontamento. Nós temos não só quase todas as obras do Buligin e do Alchorrón, com exceção dos artigos compilados, como também artigos de vários discípulos do Alchorrón e Buligin, como Zuleta, Rodrigues, o próprio Giuliano de Bernardo, que eu havia citado antes, e outros tantos que são, digamos assim, tributários da obra dos dois grandes mestres argentinos, tá? Que, do meu ponto de vista, constituem-se como verdadeiro orgulho para todos nós latino-americanos, porque são realmente cientistas da lógica de grande reputação no âmbito dessa disciplina na segunda metade do século XX. Né? Então, como a sucedida nas diferenças existentes entre as concepções insular e ponte, né, postuladas por Alchorrón e Buligin, diferenças correspondentes à presença ou ausência do operador deôntico no antecedente condicional. Então, só para ficar claro isso, né? Concepção insular, o operador deôntico está presente tanto na antecedente como na consequente. Concepção ponte, não há um operador deôntico na antecedente, mas há na consequente, de modo que da descrição nós vamos à prescrição, uma espécie de articulação, né, uma espécie de conexão ponte entre a descrição de um estado de coisas que permite o valor de verdade e a sua correspondente prescrição na fórmula, no operador consequente. Né? A grande dificuldade enfrentada nesse tipo de empreendimento estava em analisar as estruturas lógicas subjacentes aos enunciados de linguagem natural. Tá? Tanto teorias formalistas de padronização das condições de verdade, quanto as modernas filosofias da linguagem, apoiadas em maior ou menor medida na teoria da referência de Gottlob Frege, praticamente o fundador da lógica simbólica, né, resvalaram no intento de erigir um conjunto lógico suficientemente capaz de ofertar ao mundo dos sistemas normativos condições de verdade amparadas em um contexto de justificação axiomático e coincidente com as inferências da lógica modal dos mundos possíveis. Né? A convicção de que a lógica deôntica é uma lógica de normas encontrou severas desconfianças entre os juristas. Né? Desde a exposição do dilema de Jorgensen, expressão dada por Alf Ross, né, grande jurista escandinavo, ao problema semântico apresentado pelo autor dinamarquês, pairou sobre o ambiente acadêmico dos lógicos intensa aversão às condições de verdade das normas. O dilema em questão foi posto na obra Imperativer og Logik, né, na qual são apresentados dois argumentos. Primeiro,
Primeiro argumento, que a lógica somente articula entidades das quais se predicam valores de verdade ou falsidade. Segundo, que semanticamente as normas não são verdadeiras nem falsas. Logo, terceiro, não é possível relacionar normas logicamente. A partir de então, os esforços para a edificação de uma lógica deôntica estándar transitaram entre a fictícia lógica de normas e a lógica de proposições normativas. De qualquer modo, a lógica deôntica passou a ser encarada não mais no interior da lógica modal, mas uma lógica independente, capaz de evocar um conjunto de formas específicas de semânticas alternativas, articuladas de alguma maneira com os mundos possíveis, mas postulatória de uma semântica radicada em situações deonticamente consistentes. A lógica deôntica, então, passa a ser postulada como um conjunto de sistemas que se articulam tanto no horizonte dos mundos possíveis das lógicas intencionais, com S, né, e não com C, como também no âmbito referencial de situações definidas por resultados pertencentes a um outro conjunto, a saber, conjunto dos resultados deonticamente consistentes e derivativos de operadores deônticos do sistema padrão. A lógica deôntica lida com sentenças de tipo é obrigatório, é permitido, é proibido, cujas letras sentenciais O, P e F, F de forbidden, respectivamente. A lógica modal trata de sentenças de tipo é necessário, é possível, de modo que todas as orações de tipo L serão verdadeiras em pelo menos um mundo possível. Né? A lógica modal é, assim, o caso central dos mundos possíveis, a partir do que estendemos argumentos elementares mediante o recurso aos conectivos lógico-proposicionais que desempenham funções de extensão e conjunção de teoremas, cópula, disjunção, condição, bicondicional, negação, além dos quantificadores, né, existencial e universal. Na lógica modal, o operador L é primitivo, necessário, né, derivando dele o operador M. Portanto, temos o axioma primário, M de X equivale a não X, não L, ou seja, se X é necessário, não X não é possível. De modo que X será sempre necessário em ao menos um mundo possível. Os operadores modais aléticos, por definição, aléticos, aletheia do grego, né? Aquilo que desvela a verdade, por isso são chamados aléticos, podem ser analógicos aos operadores deônticos, em que O é primitivo, O obrigatório, e P é posto por derivação, P permitido. Tá? Se X é obrigatório, não X não é não permitido. Né? Em que se X é obrigatório, então não X não é permitido. Logo, tudo que é obrigatório é permitido, necessariamente, mas não o contrário. Né? Na semântica dos mundos possíveis, a seleção dos operadores primitivos desempenhará a função de delimitar a cadeia teoremática, a extensão dos argumentos lógicos, a partir das regras de inferência, levará em conta leis axiomáticas, regras de eliminação e leis de consequência e implicação. Proposições normativas que descrevem estados de coisas deonticamente necessários em ao menos um mundo possível, como o caso X é tal que a norma P obriga o agente a realizar F, ou ainda, o agente Q pode realizar essa conduta apenas nas condições H, podem ter relação com operadores aléticos, desde que com eles guardem pertinência semântica do tipo se é obrigatório, então não é possível não realizar. Entre parênteses, outro caso, se é permitido, logo não é proibido e, portanto, é possível. Ou ainda casos menos triviais, como o apresentado por Follesdan e Hilpinen, sobre o primeiro axioma das regras do sistema padrão, tomado a partir da obra de von Wright, em que o que é obrigatório é também permitido. Se P é obrigatório, não P não é obrigatório. É o caso do princípio da consistência deôntica, ou princípio da permissão, segundo o qual equivale P, permitido, equivale a não é obrigatório, não. Né? O, não, negação, O, negação. Ou seja, tudo que é obrigatório é também permitido no mundo possível correspondente à obrigação. As ilações extensionais devem respeitar a noção incursiva dos conjuntos, pelo que proposições normativas são semanticamente extensivas aos mundos possíveis, sem somente ser,
forem vistas como necessárias em ao menos um mundo possível e deonticamente perfeito. Embora deva partir do âmbito semântico das normas, a lógica deontica não pode ser fechada ao campo sintático dos enunciados normativos, tampouco ao mundo pragmático dos jogos de linguagem, né? Fazendo uma alusão, por exemplo, ao segundo Wittgenstein, né? Segundo o qual a regra é o uso da linguagem, né? Os jogos de linguagem definem a linguagem. Deve amparar-se, isso sim, na dimensão semântica das normas, né? No campo de significação normativa, onde residem as condições pelas quais proposições normativas possam ter valor de verdade. Considerando o dilema de Jorgensen, que nós apresentamos antes, tomamos as proposições e não as normas como candidatas às relações lógicas nos mundos possíveis e deonticamente perfeitos. Essa tese, inclusive, é muito contestada no âmbito do positivismo analítico, né? Que, veremos, apresenta uma alternativa à tese segundo a qual apenas proposições normativas e não normas possuem entidades, são entidades com valor de verdade. Deve amparar-se na dimensão semântica das normas, no campo de significação normativa, onde residem as condições pelas quais proposições normativas possam ter valor de verdade. Considerando, então, o dilema de Jorgensen, segundo o qual normas não têm valor de verdade, só proposições, tomamos elas, as proposições, e não as normas, como candidatas às relações lógicas nos mundos possíveis e deonticamente perfeitos. Somente porque proposições normativas descritivas de estados de coisas obrigatórios e proibidos são análogas às normas, podemos tomá-las como operadores de tipo analógico, né? OF, O apóstrofe, F apóstrofe, letras sentenciais correspondentes aos mundos semanticamente possíveis de normas do tipo O e F, né? Obrigatório e proibido. Tais operadores constituem-se como letras sentenciais deonticamente perfeitas quando satisfazem três exigências. Primeira exigência, são análogas às normas absolutamente em todos os mundos possíveis deonticamente perfeitos. 2, os estados de coisas preenchem absolutamente o campo de referência das proposições de tipo O e F. E 3, os objetos intencionais e as propriedades lógicas das proposições de tipo O e P, obrigatório e permitido, são moleculares e composicionais, oferecendo para as sentenças assertivas delas decorrentes condições de verdade e capacidade para extensão aos mundos possíveis, existindo em ao menos um deles. As conexões entre os mundos possíveis e deonticamente perfeitos, então, são admitidas por condições de verdade segundo funções de quantificação, pelo que a conexão existente entre os mundos possíveis e os mundos deonticamente perfeitos só serão possíveis quando as ações e as situações forem simultaneamente convergentes desde um ponto de vista analógico, né? E dentro de uma matriz semântica onde todos os resultados, digamos assim, possíveis dentro de um conjunto de resultados atinentes a uma determinada situação forem igualmente decorrentes dentro de uma ação deonticamente engajada, né? Ora, uma ação realizada por intuito de uma obrigação, ora uma ação, uma abstenção ou uma ação advindas em virtude de uma proibição, né? Dentre os fatores, portanto, que exigem a transposição da lógica deontica para um campo analógico, o campo do que von Wright chamou de lógica normativa, a saber, uma lógica de proposições normativas, deve-se à indispensável tarefa de libertar do princípio da precariedade teoremas consistentes baseados em mundos semânticos deonticamente descritivos, pelo qual não é verdadeiro que, se X é obrigatório, então X, pois nem sempre o que é obrigatório é verdadeiro, dado que normas são violáveis. Por isso, tomar o estatuto deontico pelo âmbito proposicional tem um condão de libertar-nos da inferência ilícita e situar o conjunto dos raciocínios de tipo semântico no horizonte dos mundos possíveis. Ainda assim, von Wright ofereceu uma chave para que se pudesse lidar com normas dentro do escopo da lógica deontica standard. A chave é a função de valor de realização, tá?
quando nós valoramos uma ação de maneira analogicamente estrita, tomando-se por base o conjunto dos resultados dessa mesma ação dentro de uma situação como resultados possíveis dentro da situação S. Tá? O sistema padrão do qual falamos acima é capaz de fornecer regras de inferência a partir de 3 axiomas e 3 regras de inferência. Tá? 3 axiomas. Primeiro axioma. Princípio da consistência deontica ou princípio da permissão, segundo o qual, se X é obrigatório, então X é permitido. Se eu tenho uma obrigação de pagar um tributo, eu tenho de ter a permissão de pagá-lo. Né? Exemplo. Segundo axioma. Uma obrigação. Né? Obrigação também isso é muito importante, é o operador primitivo em lógica deontica. Então, se P e Q expressam obrigações, então cada uma delas tomada individualmente também expressará uma obrigação. Por exemplo, nós temos uma conjunção entre P e Q dentro de um conjunto de obrigações. Né? Logo, a consequência lógica imediata é a de que P e Q serão ambas equivalentes do ponto de vista da obrigação. Tá? E o terceiro axioma é o chamado princípio do terceiro excluído, herdado da lógica clássica do Aristóteles e dos estoicos, segundo o qual P e Q não podem ser simultaneamente obrigatórios e não obrigatórios. Eu não posso dizer que P é obrigatório e P não é obrigatório. Tá? Logicamente, isso seria impossível. Isso, caso possível, desmontaria, digamos assim, todas as regras do sistema padrão. Veja, exceção feita a chamada lógica deontica paraconsistente, que é um outro caso, né, onde o princípio de não contradição é, de alguma forma, afastado para dar vazão a outros raciocínios de cálculo, né? Cálculo de primeira e de segunda ordem. Podemos ver uma aula no futuro sobre esse ponto. E além dos axiomas, nós temos as regras clássicas de inferência do sistema padrão, que eu aqui tomei a liberdade de fazer uma colinha do mestre, grande professor, grande mestre, professor Nelson Gomes, professor da Universidade de Brasília, né? Se estiver nos assistindo, saiba, mestre, que é uma honra, né? E tomo aqui a liberdade de colocar exatamente o modo como o senhor apresentou as 3 regras do sistema padrão de lógica deontica segundo von Wright, né? Porque eu acho que é muito claro, né? Como o senhor coloca. Então, primeira regra, regra de substituição de variáveis proposicionais, ou seja, a substituição de uma variável proposicional por uma fórmula em um teorema também será um teorema. Né? Logo, tudo que é obrigatório também é permitido, pelo que se X for obrigatório, não X não será. Tá? Ou seja, se há uma obrigação, se O é um operador obrigatório dentro de um teorema deôntico, né, toda regra válida para a semântica dos mundos deonticamente consistentes a partir de O será também para P, né, mas não vice-versa. Porque nem sempre uma permissão implica numa obrigação. 2. Regra dos modus ponens. Se P e Q, se P e P, se P, então Q, forem teoremas, então Q também o será. Tá? Quer dizer, se dentro de um mesmo teorema Q for implicado por P, for uma consequência de P, então ela sempre o será. E a terceira, a chamada regra da extensionalidade deôntica. Se P e Q constituírem sentenças equivalentes, então P, se P é permitido e Q é permitido, também serão letras sentenciais equivalentes dentro de um mesmo teorema. Tomando por base os axiomas e as regras, a formação dos sistemas deônticos demanda elos extensionais viabilizados por operadores aléticos, para com eles manter um modo específico de conexão por intermédio das proposições normativas, pelas quais obrigatório, né, uma proposição normativa que descreve um estado de coisas obrigatório, né, pode ser L, né, em ao menos um mundo possível. Né? Pode ser, no caso, necessário em ao menos um mundo possível. Substituímos aqui O por O com apóstrofe, né? Preceito ou norma por proposição, seguindo a primeira regra de substituição das variáveis proposicionais, explicitada pelo professor Nelson e também, obviamente, pelo, digamos, progenitor da coisa, que é o Georg von Wright. Né? Podemos, assim, estender proposições normativas análogas às normas aos mundos possíveis das ações humanas se as tomarmos como objetos intencionais dos mundos deonticamente perfeitos. Neste caso, a substituição proposicional seguida da regra do modus ponens deôntico implica dizer que, se O
e F, obrigação e proibição, forem absolutamente consistentes, então podemos aduzir que se X é obrigatório em todos os mundos possíveis, e o designador X estiver a indicar um estado de coisas determinado, composto de propriedades lógicas consistentes e unificadas em um conjunto. Né? Tomamos aqui de assalto a descrição que o Kant faz na Crítica da Razão Pura sobre a proposição, né? A proposição como resultado de um juízo aplicado a um conceito. Ou seja, a unidade é composta de propriedades lógicas consistentes e unificadas em um conjunto. Né? As extensões a posteriori levadas a cabo serão consistentes se estiverem ancoradas nos axiomas e regras de inferência apresentados acima, pelo que as proposições normativas serão analogamente estritas às normas quando, 3 casos. 1. Designam estados de coisas em ao menos o mundo possível. 2. Sejam transfiguradas em proposições com sentido, isto é, indicativas de um horizonte referencial logicamente consistente. Passamos aqui a lembrança, a tese do sentido da referência do Frege. E 3. Que tais proposições possam expressar entidades portadoras de valor de verdade. Isto porque proposições normativas analisadas segundo o sistema notacional que lide com expressões atômicas O e B, obrigatório e permitido, utilizadas em lógica deôntica, refletirá propriedades análogas às propriedades das normas equivalentes, se e somente se preencher certos requisitos lógicos, tais como regras de introdução, regras de eliminação, regras de consequência e regras de derivação. Tá? Deve satisfazer os estados de coisas formulados pela dimensão semântica das normas, pelo que contemplará os sentidos correspondentes de implicação e referência. A lógica de proposições normativas apoia-se na tese da concepção expressiva, entre aspas, das normas, cujo caráter distintivo está na separação metodológica entre o âmbito semântico e o âmbito pragmático das normas jurídicas. De acordo com isto, a diferença semântica entre normas e orações declarativas é de força ilocucionária, porque normas e orações são construções sintáticas. A primeira visa ordenar, enquanto a segunda procura descrever situações fáticas ou hipotéticas provocadas por obrigações, proibições e permissões, desde que presente em ao menos um mundo possível. Um sistema normativo sujeito a relações lógicas será sempre um conjunto de conteúdos proposicionais normativos. A inclusão de conteúdos normativos no conjunto proposicional designativo do sistema de normas parte necessariamente da distinção entre 2 tipos de orações que descrevem estados de coisas prescritivos. Orações que descrevem ordens e assim constituem-se como proposições, e de segundo tipo, que rechaçam proposições, como é o caso das permissões. As propriedades lógicas das proposições do primeiro tipo não são igualmente compartilhadas pelas do segundo tipo. Os conteúdos normativos proposicionais são incluídos no conjunto, juntamente com as suas respectivas consequências lógicas. Regras de consequência dedutiva e de formação empregadas para conferir consistência deôntica às proposições que declarem ordens serão aplicadas de modo diferente em comparação aos atos proposicionais rechaçados, que tratem de permissões, por exemplo. Assim, já me dirigindo ao final, é factível pensar no desenvolvimento da lógica deôntica como uma lógica de proposições normativas, radicada na suposição analógica de que normas são pressupostas na formação de teoremas e axiomas deontológicos. Neste caso, para justificar o enfoque semântico, não precisamos sustentar que normas devam possuir valor de verdade. Devemos apenas constatar que a conexão entre um enunciado normativo e o seu campo referencial exige o que em lógica chamamos de consequência semântica. Assim como uma dada sentença ômega de uma linguagem, de uma determinada linguagem, por exemplo, é consequência de um conjunto tal de sentenças dessa mesma linguagem, apenas se toda a construção aceitável desta linguagem tornar verdadeiras todas as sentenças do conjunto que tornem ômega verdadeira. Os enunciados deônticos, então, terão validade lógica e valor de verdade se os enunciados pertencerem ao conjunto de uma linguagem admissível, tomada aqui como a linguagem objeto da razão prática e do direito. Também da moral e da política, sob certos aspectos, e da economia.
Diante disso, uma proposição designativa de uma norma que ordene o agente a realizar X será verdadeira se e somente se descrever um estado de coisas que, 1. Inclua a proposição normativa analógica na sentença descritiva. 2. Retrate uma situação fática e ou hipotética atinente a um estado de coisas existente em ao menos um mundo possível. 3. Declare ordens de modo tal que dado Y deve-se agir de maneira X, ou dado Y não é admitido, no caso é proibido, agir de modo Z. O rechaço ou o posicionamento das permissões no horizonte das sentenças assertivas, declarativas de ordens, sejam elas obrigações ou proibições, tem a vantagem de não apenas fazer incidir sobre qualquer teorema deste tipo os axiomas e as regras de inferência do sistema padrão de Standard Deontic Logic, lógica deôntica padrão, como também aduzir um tipo tal de predicação que o torne sempre um axioma lógico central de conclusões e determinações no âmbito do direito positivo. Tá? Em outras palavras, um sistema consistente de lógica deôntica padrão pode lidar ou com proposições normativas que descrevem estados deônticos de coisas e, portanto, possam expressar valor de verdade, né, dentro de uma concepção semântica em que os mundos deonticamente consistentes sejam, de alguma forma, tratados de maneira articulada aos mundos possíveis, ou, que é um outro caso, quando nós tomamos a lógica de normas, a norma como uma entidade complexa capaz de gerar um valor de verdade segundo uma função lógica adicional, chamada função de valor de realização, que é o projeto do Georg von Wright. Em ambos os caminhos, temos duas matrizes de lógica deôntica que dependem, de um modo direto e decisivo, dos axiomas e das regras de inferência do sistema padrão de lógica deôntica estándar. Muito obrigado e agora fico à disposição de todos para tirar dúvidas.